Fala galera ligada aqui na tela do canal do Dinâmico, como é que vocês estão? Bom sábado a todos. Vídeo pré-jogo aqui para Vitória e Vasco, um confronto que acontece logo mais neste domingo, dia 1 de agosto. Agosto o quê, rapaz? Setembro de 2024, perdão a todos. Início de mês, que seja um mês de muitas glórias para o Esporte Clube Vitória, né? Como todos nós precisamos, né? Nem queremos, precisamos para que o nosso time fique aí na Série A do Campeonato Brasileiro, tem uma sequência muito importante nesse período. Mas sem mais delongas, pedir para vocês o de sempre, deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreverem no canal, fiquem tranquilos que está tudo bem com o Anderson, apenas substituindo ele mais uma vez no vídeo de hoje, graças a Deus, ele me dando essa oportunidade aí. Vamos juntos, informação pré-jogo, informações, né, do pré-jogo entre Vitória e Vasco. Bem, a primeira notícia que eu tenho para trazer no vídeo de hoje, mais uma vez, você já viu esse card aí 1000 vezes, mas dessa vez é em definitivo, tá? É liberado literalmente. É uma informação que foi divulgada inicialmente por Leonardo Santiago do Canto Rubro Negro. O Gustavo Mosquito foi relacionado para a partida, está à disposição aí do Carpini para atuar pelo Vitória. Por quê? Porque o que o Vitória aguardava aconteceu. O STJD respondeu positivamente para que o Vitória pudesse escalar o atleta, que está nas condições sim para que ele jogue. E aí o Vitória com isso era o que faltava para o clube, né? Se sentir seguro de escalar o jogador em campo. Lembrando que essa novela já vem acontecendo há um bom tempo. O Gustavo Mosquito que rescindiu com o Corinthians na justiça por causa de atraso nos seus vencimentos. Hoje veste a camisa do Vitória, novo reforço do Vitória, e poderá jogar, fazer sua estreia nesta partida contra o Vasco. A previsão é que ele inicie no banco de reservas, mas quem sabe aí no segundo tempo o Gustavo Mosquito fazer a sua estreia, ou uma loucura aí do Carpini, loucura entre aspas, né? Decidir colocá-lo como titular, só saberemos amanhã, a partir das 17h30, uma hora antes do jogo, que a Ascom, que é a assessoria de imprensa, divulga oficialmente as escalações das duas equipes. O Vitória que neste sábado, dia 31/8, finalizou, né, a sua preparação para encarar o Vasco e, segundo a própria assessoria de imprensa do clube, o Vitória fez um trabalho focado no posicionamento dos jogadores em lances de bola parada ofensiva e defensiva. Vocês acompanham aí na tela neste momento imagens tiradas pelo fotógrafo do clube, o Vitor Ferreira, do treino de hoje mesmo, tá? Sob forte chuva, o treino que aconteceu da manhã para tarde, né, deste sábado. E após o que eu falei, na parte final, o Vitória também realizou cobranças de faltas longa e média distância, tá escrito assim pelas cores, né? Cobranças de faltas de longa e média distância, no caso. E batidas de pênaltis também. O Ricardo Hiller também foi trazido aqui pela Ascom, que treinou à parte, tá? Por causa da questão do ombro dele, ainda não se recuperou e ele não participou junto com o grupo do treinamento, treinou separado no caso. 24 jogadores foram relacionados para essa partida e uma das novidades é o goleiro Yuri Sena, que foi chamado pelo técnico Thiago Carpini para compor ali o grupo. Normalmente é o Fintelman que faz ali a função de terceiro goleiro, mas o Yuri Sena foi no lugar dele dessa vez, conforme divulgado pela assessoria de imprensa do Vitória. No departamento médico, eu vou trazer aqui para vocês no desfalques para esta partida, que não estarão em campo amanhã, no caso nem no banco de reservas também, para o time do Vitória, os desfalques, mas já antecipando, porque a própria assessoria divulgou, o Caio Vinícius está lesionado na posterior da coxa direita, está fora, fez tratamento no dia de hoje. O Mateuzinho também continuou seu tratamento no mesmo local, inclusive posterior da coxa direita. E o Fábio Soares segue infectado com catapora e por isso também desfalca a equipe. Então, falando em desfalques, vou trazer aqui para vocês na telinha neste momento os desfalques do Vitória para este jogo, tá? Lembrando que o Fábio, que não está nessa imagem, também é desfalque por causa da catapora. Então, saiba que ele está incluído aí, mesmo não aparecendo na tela nesse momento. Foi uma questão nossa que ele não conseguiu aparecer, que ele não esteve nesse card que vocês estão vendo. Mas Fábio Soares também é desfalque, beleza? Visto isso, Camutanga, Caio Vinícius, Ricardo Hiller e Mateuzinho estão lesionados e não atuarão diante do Vasco. Por opção técnica, e aí eu destaco bem porque essa informação da ausência desses dois atletas na lista de relacionados foi divulgada pelo Canto Rubro Negro. E aí eu estou trazendo como opção técnica, tá? Mas podem ter alguns motivos pessoais
ou que não descobrimos ainda em relação à ausência desses dois atletas, que quando a gente conseguir apurar, obviamente a gente vai trazer para vocês. Mas por enquanto a gente traz como opção, mas saiba que isso não é literal, não significa que foi exatamente isso, tá? Eles estão ausentes na lista e a gente suspeita que seja por isso, tá? A princípio é isso. No caso, estou falando de Patrick Calmon, lateral esquerdo, e Bruno Vini, zagueiro. Ambos não figuraram na lista de relacionados e a gente trata aqui como opção técnica, mas quem sabe aí, lembra da situação do Janderson contra o Cruzeiro, por exemplo, que no início a gente colocava como opção técnica e posteriormente foi descoberto que ele foi liberado para acompanhar o nascimento da filha dele? Então, tratem da mesma forma. Pode ter algum motivo pessoal para o Patrick Calmon ou o Bruno Vini não estarem nessa lista, mas a gente está tratando como opção técnica, tá bom? Repetir para que depois não tenham dúvidas, está explicado para vocês e a gente traz isso aqui esmiuçado mesmo, porque é nosso dever levar informação a todos vocês. Desfalques na tela e também retornos, também há coisas positivas, graças a Deus, para esse jogo contra o Vasco. O Neres volta de suspensão, tinha sido expulso contra o Cruzeiro, cumpriu diante do São Paulo, está à disposição do Carpini novamente, deve ser o titular na zaga ao lado do Wagner Leonardo contra o Vasco da Gama, e o Luan Santos, que por pertencer ao São Paulo está emprestado ao Vitória, não pôde atuar lá no Morumbis, dessa vez retorna e também deve ser titular na equipe. Já já eu trago o provável time para vocês. Mas outros retornos estão aí na tela. O meio-campista Pablo se recuperou da catapora, está à disposição e foi relacionado para esta partida. E o José Breno, que antes esteve fora por opção técnica, dessa vez foi relacionado, tá? E também vimos o nome dele, no caso, na lista, lá no canto rubro-negro, informação da lista de relacionados, no caso, né? Foi lá do Leonardo Santiago. Tá bom, gente? Vou pedir rapidamente aqui para vocês, tá, se cadastrarem lá na betnacional.com, a bet dos brasileiros. Utilizando o código dinâmico, você ajuda o nosso canal e concorre a sorteios aqui no futuro, quem sabe, no próprio canal do Dinâmico, por estar apostando utilizando esse código. Recentemente, vou corrigir, né? Recentemente, cerca de 2 meses, sorteamos 2 camisas oficiais do Vitória para quem apostou na betnacional.com utilizando o código dinâmico. E quem sabe você aí, além de ganhar o seu dinheiro lá, na brincadeira, na aposta no caso, você consiga também ter a sorte de participar desses sorteios e ganhar alguns prêmios, né? Então, a Bet dos Brasileiros, melhores cotações, saques via Pix, tudo lá na betnacional.com, tá? Lembrando, sempre, nosso dever trazer isso também, para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Não use o dinheiro que fará falta para você no final do mês, para sua família, para sua comida, nesse site, nesse jogo de apostas, tá? Use como uma diversão, uma coisa extra, tá? Então a gente traz aqui um patrocínio, uma coisa que ajuda o canal, mas também temos essa responsabilidade com vocês que estão aí do outro lado de lembrar que, primeiro, é para maiores de 18 anos e, segundo, jogue com responsabilidade lá na betnacional.com. Análise do adversário aqui para vocês, obviamente durante a nossa transmissão amanhã, o nosso querido Adson Piedade, o 10 e faixa, vai esmiuçar todas as partes táticas do Vasco da Gama, trazer aqui para vocês todos as vulnerabilidades, os pontos fortes. Vocês sabem como é o nosso pré-jogo, né? Mas o Vasco divulgou sua lista de relacionados e dá pra gente falar um pouquinho aqui também sobre o time do Vasco da Gama para vocês. O Vasco que tá aí na tela, como eu falei, a lista de relacionados. Se vocês estiverem com dificuldade de enxergar, eu entendo que tá um pouquinho diminuída, né, as letras, mas estão aí na tela relacionados para essa partida. Alex Teixeira, David, que retorna, aquele mesmo que já jogou no Vitória, foi revelado pelo Vitória, Emerson Rodrigues, Galdames, GB, Hugo Moura, Jean David, João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Payet, o francês, Puma Rodrigues, Ryan, Rojas, Esforza, Verrete e Victor Luiz, tá? E por isso o provável Vasco da Gama, no caso aí foram os relacionados, o provável Vasco da Gama, que é comandado pelo técnico Rafael Paiva, deve ser esse aí, tá? Obviamente, lembre sempre, provável, tá? Pode acontecer alterações, lembrando que o Vasco tá numa bateria de jogos aí, jogou a Copa do Brasil no meio de semana contra o Atlético Paranaense, então alguns jogadores podem ficar fora desse time titular por desfalques, ou então o próprio David, que está retornando, que eu acabei de citar, quem sabe aí pode ser colocado logo como titular. Mas o provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon na dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Meio de campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet e Emerson Rodrigues. O ataque com Ryan e Verrete, tá?
Time bom do Vasco, time difícil. No início a gente projetava eles como um time que ia brigar conosco na zona. Atualmente estão bem distantes, é verdade. Mas o campeonato ainda tem um tempinho para acabar, cerca de 14, 13 jogos aí, a depender da época que você está vendo esse vídeo. Então, tudo pode mudar, não é mesmo? Galera, no oferecimento aqui também esse vídeo pré-jogo da Clínica Santa Clara, tá? Procure quem é referência em saúde ocupacional e especialista no E-Social. Procure a Clínica Santa Clara, @cm.santa.clara lá no Instagram, o WhatsApp aqui também na tela, nesse lado direito aqui do seu vídeo, tá bom? Então, mandando um abraço lá para todo mundo da Clínica Santa Clara e também no oferecimento da Autotropa. Realize o seu sonho com sócio de imóvel e automóvel na Porto Seguro com parcelas pela metade do valor até a contemplação. @auto.tropa é o Instagram, segue lá e também confira todas as novidades desta empresa, que inclusive o Dinâmico, né, participa, trabalha, então dê uma moral lá pro Dinâmico quem puder também. Próxima informação desse vídeo, no caso, é sobre a arbitragem. Todo mundo aí tá ansioso para a questão do provável time, né? Daqui a pouco, mas não pule não. É importante falar sobre a arbitragem. A arbitragem que infelizmente tem sido protagonista do espetáculo, que devia ser apenas entre as duas equipes, nos últimos jogos, e a gente espera que dessa vez não interfira novamente, no caso, atrapalhando o evento, né? Que o Vitória vença, empate ou perca de forma justa, sem nenhuma interferência, né? Todo mundo sabe que felizmente acontece, todos sabem. O árbitro desse jogo será o Luiz Flávio de Oliveira, ele que é do quadro da FIFA, Federação Paulista de Futebol, será auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Zioli, trio paulista, no caso da Federação Paulista, para este jogo. O quarto árbitro é o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, lá na Federação Paraense de Futebol, e o quarto árbitro é o Adriano de Assis Miranda, tá? Ele que, no caso, o árbitro de vídeo, né? O VAR, corrigindo para vocês, é o Adriano de Assis Miranda, tá bom? Também da Federação Paulista de Futebol. Esta informação que já estava lá no nosso Instagram desde ontem, no caso sexta-feira. Você que não seguiu ainda, segue lá, @canal do Dinâmico. Recentemente batemos 30 mil seguidores. E eu agradeço a todos vocês que já estão seguindo a gente por lá. Pessoal, para finalizar aqui o vídeo, agradecendo a todos vocês que estão conosco até esse momento, né? Já 12 minutos e meio de vídeo neste sábado de noite, ou você que esteja vendo aí domingo pela manhã, antes da partida, no início da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de clicar no gostei, clicar no like. Provável time na tela. E aí eu peço sempre, né, a quem é de página, tudo mais, que é um provável time. Não é esse exatamente o time que vai entrar em campo amanhã. É apenas o que nós da equipe do canal do Dinâmico pensamos na nossa cabeça que deve ser, e aí colocamos para vocês como provável. Sabe quando apuram mesmo, quando a gente sabe qual é o time, a gente diz para vocês, o time vai ser esse aí. Mas é apenas o provável, o que deve ser escalado pelo técnico Thiago Carpini. Vocês estão vendo aí na tela. A defesa que não tem erro, no caso, né, de todos sabemos que é os titulares. Lucas Arcanjo no gol, William Lepo na lateral direita, Neres e Wagner Leonardo na zaga, com Neres retornando, né? E o Lucas Esteves na lateral esquerda, que, diga-se de passagem, tá jogando muito. Esse lateral aí, o Lucas Esteves, torço para que amanhã ele repita as atuações que vem tendo, porque tá ajudando muito o Vitória, inclusive cavou o pênalti, né? Contra o São Paulo, lá no Morumbi. O meio de campo com o Luan aí retornando, Machado e o William Oliveira. O Ricardo Hiller, como a gente trouxe anteriormente, é desfalque para este jogo. Um ataque que deve ter aí Carlos Eduardo entrando no lugar do Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Portanto, esse deve ser aí o provável time do Vitória. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que é que você achou desse provável time? Eu particularmente acho que é o que melhor a gente tem no momento. Eu não entraria com o Jean Mota, tá? Também não colocaria o Mosquito logo de cara. Lembrando que ele está um tempinho sem jogar. Acho que essa oportunidade tem que ser dada para o Carlos Eduardo mesmo, que ainda não teve a chance de atuar como titular. E apesar do gol que ele perdeu lá contra o São Paulo no Morumbi, vinha fazendo uma boa partida. Óbvio que fica marcado o jogador, né? Porque acabou furando de forma bizonha uma grande chance que o Vitória tinha de, quem sabe, empatar aquele jogo. Mas não é por isso que vamos crucificar o atleta, né? Eu que fiquei com muita raiva, inclusive, daquele gol que ele perdeu. Mas passou e temos que ser justos também, né? Com isso. A parte da emoção
fica apenas no nosso coração e quando estamos trabalhando aqui temos que vir com a razão. Gente, muito obrigado por esse vídeo, tá bom? Por terem chegado aqui até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal do Dinâmico. Espero vocês amanhã na nossa transmissão. Se Deus quiser, nosso trio lá, eu, Anderson Matos, Adson Piedade, também com Igor Brandão, George Rivas e Vinícius Ventura nos bastidores, e a Rafaela Reina, que está sempre reportando lá também. Todos esperamos vocês na nossa transmissão, tá? Assim que acabar esse vídeo, você vai ser encaminhado para a transmissão da partida, então peço que você já deixe o gostei lá e ative o lembrete para quando estivermos ao vivo, você saber que a live já começou e poder participar conosco. Um abraço a todos, fiquem com Deus e amanhã, se Deus quiser, vitória do Vitória. Fui!